ouvi-los. Amém? Então nessa noite nós vamos dar continuidade à nossa série Não Desista, e o tema de hoje é renovando as suas forças. Renovando as suas forças. Queria que você abrisse a palavra do Senhor e pode manter a Bíblia aberta hoje em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Através da vida de Naamã, nós vamos falar um pouco sobre esse tema tão importante, esse tema que hoje Deus falou muito ao meu coração, então que nós possamos, através dessa história, desse personagem aqui, receber do Senhor. Amém? Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim, ó: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. É isso mesmo. Foi Deus quem deu vitória à Síria através da vida de Naamã. Foi Deus. Aqui o Senhor, letra maiúscula. E continua dizendo assim, ó: ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Feche seus olhos. Pai, nessa noite, clamamos a Ti. Tens liberdade aqui, que o Teu Espírito Santo possa tocar cada coração, que a Tua palavra possa penetrar e trazer vida, Senhor. Que a Tua graça se derrame sobre nós, dê sabedoria, discernimento, e que não saiamos daqui, Pai, da mesma maneira que entramos, Pai. Que o Senhor reine, Pai, que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos e fale conosco, Pai, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Renovando as suas forças. Quando nós lemos aqui essa história, é interessante, porque a Bíblia nos conta a história de um homem muito conceituado, um general, uma autoridade, alguém que era reconhecido como um herói. Imagina você às vezes tem essa notoriedade. Não estou falando de algo local não, igual por exemplo alguém que é conhecido aqui na igreja, alguém que é conhecido aqui na cidade. Não, alguém que tem essa notoriedade no Brasil, no seu país. Esse era Naamã. Esse homem que tinha esse glamour, que era honrado pelo seu povo, mas que no seu íntimo sofria, que embaixo da sua armadura havia algo que o amedrontava. Talvez por ele ser essa autoridade, talvez por ele ter tanta notoriedade em seu país, ele ainda conseguia não ser, entre aspas assim, colocado de lado na sua sociedade. Porque a lepra, naquela época, era uma doença incurável. Não era igual hoje, que tem tratamento, que você pode ir lá se tratar sobre isso. Era incurável. Então, na maioria das sociedades da época, eles pegavam essas pessoas, eles tiravam elas da sociedade, afastavam mesmo, para que ninguém se contaminasse. Então, imagina só esse homem poderoso, esse homem que tinha os recursos, esse homem que tinha ali honra, mas ele não podia fazer nada para que a sua saúde voltasse como era antes, nada. Até que um dia, uma menina, uma serva, uma escrava, ela diz à sua senhora, ela diz assim: olha, se Naamã, se o meu senhor conhecesse o profeta lá de Samaria, ele seria curado. E o que eu acho interessante é que esse homem, como nós descrevemos aqui, com toda essa pompa, digamos assim, lá na Síria, ele não pensa duas vezes. Quando a sua esposa chega nele e fala assim, ó, a menina, a serva, falou que existe um profeta lá na terra dela, lá em Israel, que pode te curar. Sabe o que ele faz? Ele vai direto no rei. Ele vai no rei da Síria, ele conta e ele se prepara para ir até esse profeta.
Eu não sei você, mas quando eu comecei a orar e quando eu comecei a ler sobre essa história, a primeira coisa que veio no meu coração que Deus falou comigo foi a pergunta que eu vou fazer para vocês. Você teria essa humildade de fazer algo, de ir para um lugar onde um inferior seu, onde uma pessoa que você talvez não admire, não goste, falasse para você, para que você fizesse? Será que você teria essa humildade? Porque ele era um general de guerra, um herói do seu país, mas ele não pensou duas vezes em se colocar na direção de uma serva. Pensou duas vezes. Então nessa noite vai ser uma mensagem mais positiva aqui para vocês. Vamos destrinchar aqui esse capítulo 5 de 2 Reis. E o primeiro ponto que eu queria que vocês anotassem nessa mensagem é que o primeiro passo quem dá é você. O primeiro passo para que as suas forças sejam renovadas, quem dá é você. Não sei se vocês prestaram atenção aqui, mas Deus, Ele sempre está disposto, Ele está disponível a nós. Aqui Ele preparou tudo, Deus preparou. Mas se Naamã tivesse ouvido isso, falado assim, quem é essa menina? Você acha que existe alguém fora da Síria que vai poder fazer aquilo que nós não conseguimos fazer aqui? Se ele não tivesse dado o passo, se ele não tivesse se preparado, se ele não tivesse ido ao rei, se ele não tivesse pegado os recursos, se ele não tivesse saído da sua comodidade, ele não teria as suas forças renovadas. Porque para ser renovado, você precisa primeiro o quê? Crer. Crer. Trazendo aqui para o nosso contexto, para que você seja renovado pelo Senhor, você precisa crer que Deus existe. De 0 a 10, se a gente pudesse aqui falar, o quanto você acredita que Deus existe nessa noite? O quanto você que está aqui pode dizer assim, eu acredito que Deus existe? Quanto você pode dizer? Porque o primeiro passo para que Deus venha e possa agir na sua vida é que você acredite que Ele é o seu Deus, que Ele é soberano. Aqui nesse contexto, que Ele pode curar, que Ele pode trazer vida. Porque eu que estou aqui pregando, eu não sei o que você está passando. Eu não sei, talvez alguns que venham, conversem comigo, aí a gente ora junto, a gente coloca a causa diante do Senhor, mas eu não sei se você está passando por um momento de dificuldade, se você está com momentos de depressão, se você está com ansiedade, eu não sei se você está com um relacionamento difícil às vezes, eu não sei, mas o Senhor sabe, e o primeiro passo para que você possa dar uma reviravolta na sua vida, e ser alguém renovado pelo Senhor, e sair desse lugar de desânimo para um lugar de ânimo, é você crer. Acreditar que Deus é poderoso, acreditar que Deus é soberano, acreditar que Deus pode fazer novas todas as coisas. Você precisa acreditar, que Ele renova as forças, que a cada manhã, a cada dia, Ele renova as nossas forças. Você precisa acreditar nisso, você precisa crer. Segunda coisa, você precisa se dispor. Porque beleza, ele acreditou. Ele falou assim, tem um profeta lá em Israel? Tá bom. Mas ele já se dispôs a ir. Ele já foi atrás. Ele deu o passo. Tem muitas coisas que você não está vivendo porque você ainda continua preso na sua zona de conforto. Ou você ainda continua ali preso na sua forma de não acreditar que Deus pode transformar e trazer vida. Você não se dispõe a fazer. Você não vai atrás. Aí não adianta. Eu me lembro quando eu era criança, eu ouvi isso daqui, que dizia assim, que um homem, ele estava lá em alto mar, no naufrágio que aconteceu, ele estava lá, e desesperado, se afogando ali, mas ele acreditava em Deus. Ele acreditava. E ele orou e falou, Deus, me resgata, venha me buscar. Ele orou ali, naquele desespero, ele colocou diante do Senhor. Então a primeira coisa, ele acreditava que Deus existia. Aí, do nada, aparece ali um helicóptero. E vem e tenta resgatá-lo, ele fala, eu não vou. Deus vai me salvar. Aí passa-se mais um tempo, esse helicóptero continua ali insistindo, vem um barco também e fala, entra aqui, vou te salvar. Não, Deus vai me salvar. Eu me lembro quando criança, eu ouvindo isso, eu falava, por que esse cara não entra logo no barco, não entra logo no helicóptero? Deus já está mandando tudo. E ele, não, Deus vai me salvar.
Até que os bombeiros vão insistindo, ele não entra, ele se afoga, ele morre. Aí chega lá, fala, Deus, o Senhor não me salvou, o Senhor não foi me buscar. Fala, mandei lá o helicóptero, mandei o barco, você não entrou, você queria o quê? Você queria o quê? Às vezes a gente não se dispõe naquilo que Deus é, sabe por quê? A gente quer que Deus faz do nosso jeito. Deus faz do nosso jeito. Então a gente precisa se dispor, para que a gente possa se achegar a Deus, a gente precisa crer, mas a gente precisa se dispor. Para que você possa estar em intimidade com Deus, você precisa acreditar, se dispor. E aqui é interessante, porque não importam as patentes, não importa se é uma autoridade, não importa. Eu não sei o que você é. Talvez você é uma autoridade, talvez você é alguém que é chefe lá na sua empresa. Não sei o cargo de todo mundo aqui. Mas uma coisa eu posso te dizer, em algum momento da sua vida você vai ter que se submeter a uma autoridade. Naamã era um general, mas ele se submetia ao rei. Era alguém que entendia o que era submissão. Aqui, às vezes você é o dono da empresa, mas em algum momento você tem que se submeter a uma autoridade da cidade. Às vezes, a gente olha para as pessoas e acha que não, mas o nosso próprio presidente da república, uma hora encontra um outro presidente que tem mais ali a autoridade que ele, tem que se submeter a outra autoridade. Todos nós, um dia em nossa vida, vamos nos submeter à autoridade. Mas sabe o que você temos que ter no coração? E claro, que quando nós somos submissos ao Senhor, temos a submissão à autoridade dEle, nós estamos debaixo da graça dEle. Isso é muito importante, porque às vezes como igreja nós deixamos de falar essa importância. Quando nós vamos falar sobre submissão, sempre vem para o lado das mulheres, porque a mulher tem que ser submissa, porque a mulher é isso. Não, nós primeiro temos que ser submissos a Deus. Um homem que não tem a submissão a Deus, um homem que não é o cabeça do seu lar, um homem que não entrega a sua vida, a sua casa, a sua esposa por amor a Cristo, que não entende que ele está debaixo da autoridade do Senhor e não consegue que nenhuma mulher se submeta a ele. Não consegue. Ele não consegue. Então aqui Naamã vai nos ensinando, fala assim, não importa o meu título, não importa a minha patente, eu preciso me submeter a autoridades. Hoje eu entendo que se há um lugar onde há esperança para mim, eu preciso me submeter a esse lugar, a essa autoridade. Naamã era um comandante, como eu falei para vocês, poderoso da Síria, mas seguiu a direção de uma serva. Isso é extraordinário. Um homem poderoso, mas que tinha um coração humilde, para poder seguir a direção de uma escrava, de uma serva. Então eu e você, nós precisamos o quê? Estarmos sensíveis ao agir de Deus em nossa vida. Você precisa estar sensível ao agir de Deus. Você precisa entender que Deus tem as suas maneiras, as suas formas de agir. Mas muitas vezes o nosso coração é orgulhoso, muitas vezes a nossa resistência a coisas, a pessoas, ou a uma maneira só que aquilo aconteça, nos faz sermos afastados da renovação, nos afastam do Senhor. Aqui é muito claro que a humildade e a obediência precedem o sucesso com Deus. É muito claro, ser humilde e ser obediente precede o sucesso com Deus. Não há possibilidade de alguém orgulhoso, não há possibilidade de alguém que acha que por si mesmo consegue resolver as coisas, receba do Senhor o sucesso, a conquista. Não há a possibilidade, não há. Continue aí no versículo 9, que diz assim: então Naamã foi com os seus cavalos e com os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu, ou seja, ele recebeu aquela instrução da serva, ele foi até o rei, pegou os recursos que ele achou interessante, que achou necessário para ir até aquele lugar, ele preparou a sua comitiva e foi. E aqui ele vai direto à porta da casa de Eliseu. E olha o que acontece. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo:
Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Aqui veio a humanidade. Ele saiu da sua terra, ele recebeu uma direção de uma escrava, ele preparou tudo aquilo que era necessário e importante para que ele tivesse até ali, na casa do profeta. Ele chegou lá, e o profeta nem saiu. Vai falar que era só Naamã que ia fazer isso aí? Você não ia ficar bravo, não? Você não ia falar, cara, olha quem eu sou um herói no meu país, um herói de guerra, eu saí, eu vim até aqui, e você nem sai para me receber? Para pensar você aí, quantas vezes você já ficou indignado com as pessoas que não te trataram da forma como você achou que deveria? Quantas vezes você já não julgou? E aqui Naamã é muito claro, porque ele fala como deveria acontecer. Eu vim aqui e ele não me recebeu. Ele deveria sair, ele deveria clamar o seu Deus, levantar as suas mãos, invocar o nome de Deus, tocar aonde há a ferida que em mim a lepra, e aí eu ser curado. Ele já tinha o plano. Ou seja, Naamã foi até o profeta, mas ele já tinha a forma como deveria acontecer. E assim é na minha vida e na sua. Assim é na minha vida e na sua. Que é o segundo ponto. Não adianta fazer birra com Deus. Não adianta. Porque Naamã aqui agiu como uma criança. Meu filho Noah, ele tem 3 anos. E os estudiosos dizem que até os 5 é essa fase da birra, né? Que, meu Deus do céu, fala para ele assim, ó, Noah, não senta ali, ele vai sentar ali. Você fala, Noah, senta ali, ele vai sentar lá. Faz tudo o oposto, faz tudo o oposto. Mas Naamã aqui agiu como uma criança, agiu como uma criança que faz birra. Ah, eu vim até a porta do profeta, ele não me recebeu, não me recebeu. Olha só, ele pediu para que eu fosse até o Rio Jordão e mergulhasse. Que audácia é essa aí? Ele continua dizendo assim, fala, na minha terra existem 2 rios lá em Damasco, que eu tenho certeza que é muito melhor que esse riozinho aí que ele falou para eu mergulhar. Aí eu tenho que ir nesse rio? Tá de brincadeira. As coisas acontecem assim como eu descrevi. Aí o que ele fez? Ele ficou furioso, indignado, virou as costas e está vindo embora. Quantas vezes você tem feito isso? Quantas vezes? Eu sei que muitas vezes você está entristecido, eu sei que muitas vezes você está com raiva, eu sei que muitas vezes situações na sua vida te tiram ali de tudo aquilo que pode ser uma realidade de alguém que serve ao Senhor. Eu sei que muitas coisas são difíceis para que você possa transpassar, mas não é do seu jeito que as coisas vão se resolver. Não adianta você olhar para Deus e falar, Deus tem que ser assim. Não adianta. Não adianta. Não adianta você virar as costas para Deus e falar assim, eu vou embora. Não adianta. Aqui, Naamã, ele agiu fazendo birra. Falando para o Senhor assim, não dá. Sabe por quê? Por que você fazemos isso também? A gente faz 2 coisas com Deus. Primeiro, a gente coloca Deus numa caixinha. Tem gente que coloca Deus nessa caixinha. E a gente limita a Deus aquilo que nós somos. Foi isso que Naamã fez. Ele falou, tem um jeito de se curar. Tem um jeito de ser. O profeta vai ter que fazer assim e assim. E você fazemos isso com Deus. De muitas coisas que você vive, de muitas coisas que você está passando, você fala, Deus tem que resolver assim. Lembra o homem estava esperando que Deus descesse, se manifestasse e pegasse ele. Não pode ser o helicóptero, não pode ser o barco. Tem que ser de uma forma só. E você está achando que aquilo que vai ser solucionado na sua vida, que as suas forças vão ser renovadas da maneira como você está imaginando. Você coloca Deus numa caixinha, você limita ele e fala, vai ser assim. Às vezes você viu experiências que pessoas viveram e você fala assim, olha só, ela viveu daquele jeito, então comigo vai ser assim também. Te limita a Deus assim. Ou nós tratamos Deus não como Deus, mas como um gênio da lâmpada, né? Quando a gente precisa, a gente vai, pega a lâmpada, esfrega, aí a gente pode fazer o desejo. Deus, faz assim para mim agora, por favor. Aí se precisa, você vai de novo, esfrega a lâmpada. Deus não é um gênio da lâmpada que vai fazer com que o seu pedido seja realizado da maneira como você quer, não. Deus não é alguém que está ali para todas as horas que você precisa para fazer que os seus pedidos sejam realizados. Não é, não é, não é.
que Naamã nos mostra aqui é que aquilo que eu e você fazemos. Porque ou é resolvido do nosso jeito, ou seja, a gente vai lá através das nossas forças, através daquilo que a gente tem de conhecimento, de entendimento, a gente vai resolver as coisas, ou Deus faz do nosso jeito. Ou Deus faz do nosso jeito. Porque se não for, não está bom para mim. Isso é perigoso. Isso é perigoso, porque eu e você sabemos que daquilo que nós somos, nós não conseguimos carregar as nossas forças, daquilo que nós somos, nós não conseguimos ter as nossas forças renovadas. Nós somos renovados pelo Espírito Santo que transborda em nós. Mas se a gente continuar tratando Deus dessa forma, entendendo que as coisas precisam ser do nosso jeito, não vai acontecer aquilo que Deus tem para mim e para você. Não vai. Sabe por quê? Porque Deus transcende aquilo que somos, Deus transcende tudo aquilo que pensamos, Deus em sua soberania e graça é muito além daquilo que eu e você imaginamos, muito além. Muito além. Tem coisas que você olha, parece estar dando tudo errado, que não vai dar certo, mas se você for alguém humilde, perseverar e se prostrar diante do Senhor, vai acontecer, e depois você dirá, e todos dirão, é um milagre, é extraordinário. Não, é alguém que entendeu que Deus é soberano e que apenas se humilhou diante dele, e ele fez do jeito que tinha que ser. Assim é nosso Deus, assim é o nosso Senhor. Deus, Ele está disponível para aqueles que estão dispostos a obedecê-los. Deus, Ele está o tempo todo disponível a nós, mas para aqueles que desejam obedecê-lo. A gente acha que tudo que é do nosso jeito é melhor. Eu não ia falar isso aqui agora à noite não, né? Mas a palavra vai tratando o nosso coração, né? Então eu vou falar. Quem estava aqui na Rebouças, na época que a gente era da Rebouças? Levanta a mão, Benedito. Tem uma galerinha aí, ó. Quem estava aqui na Rebouças, da época que a gente entrava no culto, quando você entrava no culto, você dava, assim, entrava no altar junto com o louvor. Quem era essa época aí? Tem uma galerinha aí. Foi ideia minha, tá? Foi ideia minha, tá bom? E eu me lembro que desde que a gente começou esse culto, a minha digníssima esposa falou assim, meu amor, por que você não vira a igreja, deixa assim na lateral? Deixa na lateral, vai ser melhor. Eu falava, não, porque assim é melhor. Assim é melhor. Na verdade, a minha ideia não era que ficasse de frente, era fazer uma parede igual a gente fez aqui, fazer o fundo, que tinha o banheiro, aí a gente ia entrar, ia sair igual aqui. Mas financeiramente não deu quando a gente entrou lá. Então eu fiz daquele jeito. E aí a gente foi fazendo os cultos, eu fui vendo que não estava bom. Mas assim, eu não queria dar o braço a torcer também, né? Tava louco, né? Aí teve um dia, eu não lembro onde nós estávamos, e aí o pastor Léo, que hoje não está mais aqui com a gente, está na Lagoa em Amparo, estava lá limpando a igreja com os meninos, eu não lembro quem estava, não lembro se o Thiago estava, se o Bruno, não lembro mais quem estava com ele naquele dia. Eu sei que eles ouviam tanto a Flávia falando isso aí, que eles pegaram, arrumaram a igreja do jeito que a Flávia comentava, arrumaram e mandou uma foto. E não mandou para mim, para ela, mandou num grupo que tinha lá. Mandou num grupo. Eu falei, cara, agora como que eu faço, né? Porque se manda só para mim, às vezes eu falo assim, não, gente, deixa quieto isso aí, né? Deixa do jeito que tava. Aí mandou, eu olhei e falei, cara, ficou legal, né? Eu falei assim, vamos testar para ver como que dá. E ficou bem melhor, gente. Ficou bem melhor. A ideia da Flávia era muito melhor. Vamos aplaudir nossa pastora, glória a Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês, que nós somos assim. A gente acha que tudo que é do nosso jeito é melhor, a gente acha que se não for do nosso jeito não vai dar certo, a gente faz isso com Deus. Como que Deus vai se manifestar em nós ou através de nós se a gente não tiver a humildade de reconhecer que Ele é soberano? Porque às vezes você está até hoje tentando fazer as coisas do seu jeito, tentando solucionar as coisas do seu jeito, e não vai dar certo, não vai. Você precisa se humilhar, colocar diante do Senhor. Você precisa ter um coração que entende que Ele é extraordinário. Sabe por quê? Deus, Ele quer se apresentar a nós em seus termos, da sua maneira, e não nos termos humanos. Muitas vezes você está aqui e você fala, pastor, não consigo vivenciar Deus dessa forma, nunca ouvi a voz de Deus, nunca vi a Deus, porque você está imaginando de uma forma como você acha que deve ser. Mas Deus tem a sua forma de ser. Deus, Ele quer se apresentar a cada um de nós, nos seus termos, da maneira como Ele é. Como Ele é.
Quando me mandaram aqui essa imagem, o pessoal da mídia, a princípio eu falei, gente, como que você vai mergulhar, né, com a armadura? Vamos por 100, né? Depois eu falei, não, vamos deixar com a armadura, porque realmente aqui, ó, nos traz uma informação muito importante. Porque, o que aconteceu? Naamã, ele estava indo embora. Naamã falou, não vou, mas novamente, Deus entra em ação. Seus servos, seus oficiais chegam até ele e falam assim, vamos lá, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, você não faria? Porque aí mexe com o ego, né? Quando é algo difícil, quando é algo que assim, a gente tem que ir lá e batalhar e fazer, aí você quer fazer porque você quer ser participativo, né? Então por que ele está pedindo que é fácil e você não faz? Que é fácil. Porque para mergulhar, ele ia precisar se despir, tirar a armadura de general. Ele ia precisar agora tirar ali a casca de general e ser dependente de Deus, dependente do Senhor. Eu e você precisamos nos despir de nós mesmos. Do que você precisa se desarmar nessa noite? Às vezes seu relacionamento não está andando porque você está armado. A pessoa chega para conversar com você, você está com as 4 facas ali já apontadas para ela. Do que você precisa se desarmar essa noite? Para que você possa viver as promessas de Deus. Porque quando Naamã, ele tira a sua armadura, as coisas começam a acontecer. Sabe por quê? Para ser limpo é preciso expor as feridas. A armadura protegia ele. A armadura era algo que trazia ali uma segurança para ele, mas também escondia as suas feridas. Não era todo mundo que sabia. Mas Deus fala, ó, você precisa se humilhar. Você precisa se despedir de si mesmo. E você precisa expor as suas feridas. Deus pede para você essa noite. É diante de Deus. Não é perante uma igreja, não é perante pessoas que você precisa ser exposto. É perante de Deus. É você expor as suas feridas, expor as suas fraquezas e crer que Ele é poderoso para curá-lo, para transformá-lo. Porque para ser curado é preciso isso, expor as suas marcas. Porque, gente, nem mesmo uma armadura de guerra foi suficiente para sarar as feridas de Naamã. Protegia dos dardos, protegia das flechas, protegia da espada, mas não era suficiente para curar a lepra dele. Não era. Precisa se despir, gente. Diante de Deus, você precisa se despir. Está completamente nele. E você se expor, nesse termo aqui, é sobre as suas fraquezas para o Senhor. Porque Deus não precisa que você exponha os seus pecados. Ele precisa que você se dispa deles. É diferente. Não adianta você vir e falar assim, pequei, fiz tal coisa, mas isso aí não ter saído de você. Não adianta você vir e falar, seja para um pastor, seja para um amigo, ou você falar diante de Deus dos seus pecados, mas você, no seu coração, você não se despir desses pecados. Não adianta. O que Deus precisa é que eu e você se dispa dos pecados. Então nessa noite, não se esconda mais. Não se arme mais. Não se arme mais. Que é o terceiro ponto. Deus não precisa da sua disposição, mas da sua disponibilidade. Deus não precisa da sua disposição, mas da sua disponibilidade. Porque às vezes você pode até falar que você vai fazer algo, às vezes você pode estar até empolgado para fazer algo. Mas não é sobre isso. É sobre você estar disponível, disposto a realmente fazer aquilo. É o que você precisa. Você precisa entender que os processos muitas vezes são desgastantes. Os processos de purificação são desgastantes. Naamã, ele precisou se deslocar do seu país, ele precisou seguir a direção de uma serva, ele precisou chegar até o teu rei e contar isso. Imagina ele chegando diante do rei e falando assim, minha serva foi a minha escrava que falou que lá no outro país tem um profeta que serve um Deus que pode me curar. Imagina como que ele chegou. Porque existem pessoas e pessoas, tem gente que chega tranquilo, mas
Você às vezes tem coragem de chegar lá no seu chefe e falar algo? Chegar no seu pai, na sua mãe e falar algo? Imagina chegar diante do rei e falar assim, ainda eu preciso da sua ajuda, tá? De algumas coisinhas aí para que eu possa sair. Ele fez isso. Aí ele foi até a casa do profeta, não aconteceu da maneira como ele imaginou, mas novamente Deus agiu através da vida dos seus servos e falou assim, olha, é só você mergulhar. É só você ir no rio. E novamente ele ali caiu em si, teve humildade e fez isso. Mas esse processo pode ser desgastante, longo e com várias etapas. Se a gente pegar, por exemplo, de muitas coisas que a gente tem hoje, se a gente pega o ouro não é achado na natureza como a gente vê. É um processo longo para que ele possa se transformar nessa joia aí tão preciosa. O vidro, então, nem se fala. Um diamante, se eu e você encontrar na rua, capaz da gente dar um chute nele, nem sabe que é diamante. Não vem desse jeito bonitinho, não. Não vem. As coisas que são preciosas passam por um processo de purificação desgastante. E são coisas extraordinárias, certo? Quem não quer ter 1 quilo de ouro aí? Quem não quer? Uns diamantes. Mas Deus, Ele é tão extraordinário que Ele pode fazer das coisas simples uma transformação extraordinária. Vou dar 2 exemplos para você através da água. E não de uma chuva torrencial, mas da gota d'água. A gente tem até um ditado que fala, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Deixa uma gota de água batendo 20 anos numa rocha. Você vai ver se ela não vai ser transformada ali. Vai, o processo vai acontecendo. Vai. Deixa você aí que é casado, gotinha por gotinha no copo ali do seu relacionamento. Parece nada, mas hora que transbordar, talvez não tenha mais solução. E Deus age assim na minha vida e na sua, de coisas simples que talvez eu e você nem imagine. Ele faz o extraordinário. Ele faz o extraordinário. E algo importante que a gente tem que entender nessa noite. A gente tem que entender. Para que a gente viva a plenitude de Deus, as coisas simples são o quê? Orar, jejuar. Orar, jejuar, ler a palavra de Deus. A gente é uma geração de igreja que vive muitas vezes de eventos. Se é alguém conhecido a gente vai. Que vive de profetada, se alguém vai falar alguma coisa para mim. Deus pode se manifestar dessa forma? Pode. Eu tenho para mim, a palavra diz que Deus usa até um jumento se Ele quiser. Vai falar com você com um jumento. Presta atenção para você ver. Mas, aonde Deus mais se manifesta é no simples. É onde eu e você, muitas vezes, tem deixado de lado, não tem feito. Você vive a sua vida, você vive a sua rotina, você passa horas do seu dia fazendo tantas coisas, mas você não ora. Você não lê a palavra. Você não busca o simples. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você se colocou diante do Senhor? Não existe uma forma certa de orar, não existe, é você se dispor, se colocar diante do Pai, é você orar e buscar. Não existe. Aí você pode estar aqui falando, pastor, você não conhece minha vida não tenho tempo. Me dá 5 minutos só. 5 minutos do seu tempo. Aí você me empresta o seu celular. Não vou querer ver se você está fazendo coisa errada, não, que aí eu sei Deus. Mas eu só quero lá e ver as informações de como você está utilizando ali os sistemas. Quais os aplicativos você tem usado mais tempo. Mentira, não quero fazer isso não, eu quero que você faça depois. Entra lá, no seu celular marca. Quanto tempo você tem ficado no Instagram? Quanto tempo você tem ficado aí no WhatsApp? Quanto tempo você tem gasto no YouTube? Aí você vem falar que não tem 10 minutos para orar? Que não tem 10 minutos para ler a palavra? Se você separar 10 minutos do seu dia para ler a palavra, você lê ela em 1 ano. A Bíblia. É o simples. Olha só, uma constante vida ordinária de oração é mais valiosa do que um dia extraordinário sem profundidade. Às vezes o que você busca é um dia em que você vai sentir o Espírito Santo fluir, que você vai num lugar onde você vai chorar, se derramar, mas se não tiver profundidade, não vai valer nada. Mas uma vida ordinária de oração, ou seja, todos os dias que você faz o simples, a mesma coisa, ora, busca o Senhor, se conecta a Ele, é muito mais extraordinário. É muito mais extraordinário. Porque aqui, com Naamã, quando ele entendeu, ele foi às águas
a palavra nos diz que ele foi curado, mas a cura não vem da água em si. Não foi a água do Jordão. Até porque talvez eu e você ia olhar também para o Jordão e falar assim, não dá para ser lá em Damasco não? Porque os estudiosos vão dizer que o Jordão era um rio mais turvo, mais escuro, em Damasco uns rios assim mais cristalinos. Aí você fala, nossa, eu vim de longe para entrar nesse rio aqui, pode ser no outro lá não? Não foi a água em si, não foi a água em si, mas a obediência à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus. Que está lá no versículo 14, que diz assim, ó, então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. É quando você mergulha conforme a palavra, as suas forças vão ser renovadas quando você viver conforme a palavra de Deus. É quando você for alguém que vive o ordinário, que vive o simples, mas o simples com Deus, e entende que você precisa viver conforme a palavra. E eu tenho algo para te dizer, a palavra do Senhor diz que se você só conhece e não pratica, você não é alguém que serve ao Senhor. Você não é alguém que é só ali, gente, você não é só alguém simpatizante de Deus não. Você é filho, você é filha de Deus. É isso que você é. Você precisa viver conforme a palavra. Naamã foi curado, porque o homem de Deus não apareceu, o homem de Deus não veio até ele como ele pediu, o homem de Deus não invocou a Deus e tocou nele, e fez ali toda a parafernália que ele imaginou. Não, o homem de Deus deu uma palavra através de um servo, falou assim, ó, se ele mergulhar 7 vezes no Jordão, será curado. E ele foi conforme a palavra e foi curado. A obediência à palavra. Obediência à palavra de Deus. É assim que eu e você temos que nos mover. O segredo é obedecer, gente. Obedecer a palavra. Então você precisa conhecer. Com dúvidas, receoso, amargurado, enraivecido, entristecido, sozinha, desmotivada, alegre, extasiado. Não importa. Obedeça a palavra. É ela que te transforma. É ela que renova as suas forças. Porque não é sobre os seus sentimentos, mas sobre o seu comprometimento com Deus. Sabe por quê? Você é um ser humano e você vai ter oscilações na sua vida. Momentos que você vai estar bem, momentos que você vai estar triste, momentos que você vai estar alegre ali, extasiado, momentos que você vai estar ali com depressão, que você vai estar mal. Mas o que importa é quando você for alguém comprometido com a palavra de Deus e entender que é Ele que renova as suas forças. Que é Ele. Não se mova pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Se mova conforme a palavra de Deus. Naamã chegou a Israel confiando em sua força militar. Ele separou uma comitiva, confiando em suas riquezas. Ele levou ouro e prata. Mas Deus renovou as suas forças quando ele admitiu as suas fragilidades. Para mergulhar, ele teve que tirar a armadura e as vestes de general. Deixou de ser um general da Síria para ser um dependente de Deus, como uma criança. Como uma criança. Sabe por quê? Uma criança, ela é como uma esponja. Ela absorve tudo aquilo que está ao seu redor, tudo aquilo que é ensinado para ela. Então, como uma criança, você tem que ser. Não na imaturidade, mas na absorção daquilo que Deus é. Absorvendo a palavra de Deus. E vivendo conforme a palavra de Deus. Conforme a palavra do Senhor. Porque é a palavra de Deus que renova todas as suas forças. É ela que te limpa do pecado. É ela que te purifica. O mergulhar 7 vezes era um significado de uma purificação completa. Por isso 7 vezes, era o significado para aquele tempo, para aquele povo, uma purificação completa. Deus não quer só renovar o que está aparente não.
Deus não apenas purificou o corpo físico de Naamã, mas Ele renovou a sua alma e purificou o seu caráter. O que Deus quer de mim e de você é isso. Não somente uma cura física, mas homens e mulheres transformados em suas essências, renovados em sua alma, renovados em seu caráter, purificados. Olha o versículo 15 e 16, diz assim: depois que tudo isso aconteceu, ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pois-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Que é o último tópico que eu quero falar com vocês. Não é você quem paga o preço. Não é. Naamã trouxe a prata, trouxe o ouro, achou que poderia comprar a sua cura, mas ele reconheceu que havia um Deus em Israel. Ele foi curado não por aquilo que ele ofereceu, mas por aquilo que ele entregou, o seu coração em humildade e obediência a Deus. E chegando diante de Eliseu, Eliseu ensina isso: não é você que pagou o preço, não. Existe um Deus que paga o preço por você. Existe um Deus. Deus não deseja as suas recompensas. Homens acham que podem comprar aquilo que Deus pode oferecer. Não pode. Não pode. As energias de Naamã estavam sendo drenadas pelo seu esforço de manter as aparências. Por isso que ele estava fraco. Sempre ali, querendo manter a aparência, sempre ali, desejando ser alguém que não fosse reconhecido pela sua fragilidade, pela sua doença. Estava debaixo de uma armadura pesada. Mas a restauração começou a retirar o peso. Assim tem que ser na sua vida. Às vezes você está cansado, às vezes você está aí, sabe, mal. Às vezes você acha que às vezes é sono, que é fome, que enfim, pode ser tantas coisas. Mas é excesso de carga emocional. É você tentando ser esse homem, armado, pesado, resolvendo do seu jeito. As máscaras sociais, aonde no todo mundo acha que você está bem, mas no seu íntimo, você está morto. Suas forças serão renovadas quando você entender que é Deus quem paga um preço. E Eliseu nos ensina, primeiro para nós, essa palavra primeiro para mim, ensina que no ministério não é o dinheiro que faz nada. Eliseu nos ensina que o ministério não é sobre dinheiro. Ontem e hoje o ministério é um chamado e não uma carreira. Talvez a igreja hoje trata isso como uma carreira, não é. É um chamado. E na sua vida às vezes tem tantas coisas que você está buscando aí, que você está buscando mais por causa do dinheiro, por causa das conquistas. Não é. Porque quando Naamã foi até Eliseu, levando ouro e prata, ele falou assim: jamais aceitarei, jamais aceitarei. Da mesma forma, homens não podem vender aquilo que provém do Senhor. Como alguém que se diz à frente de um ministério pode dizer que vai vender algo? Você acha que eu estou aqui que eu posso vender um pedaço do céu para vocês? Você acha que eu estou aqui que eu posso vender um lenço que vai te curar? Não, é Deus que pagou o preço, foi Jesus que morreu na cruz por você. A gente acabou de ceiar dizendo que é em memória de Cristo, foi Ele, é sobre Ele. Ele é o nome acima de todo nome, é o nome de Cristo, é o de Jesus, não é o nome de ninguém não. É o nome de Jesus, que é o nome acima de todo nome. O que Deus deseja nessa noite é purificar o seu ser, é renovar as suas forças e te limpar das coisas que te afastam dEle. Não mais alguém distante, não mais alguém que é dependente de si mesmo. Aonde quer que você esteja, reconheça que há um só Deus, porque assim foi com Naamã. Agora ele chegou diante do profeta e reconhece que existe um Deus em Israel, um Deus em Israel. E Deus te chama para mergulhar. Não importa quantas vezes serão precisas, apenas
Apenas mergulhe. Apenas mergulhe. Porque a energia total vai ser restaurada, as suas forças serão restauradas, você será curado quando você terminar o que você começou. Não era uma vez, não eram duas, eram 7 vezes. As coisas vão ser transformadas na sua vida, você vai ser renovado quando você começar a terminar o que você começou. Quando você parar de ser alguém que não vive os processos, alguém que procrastina. Sabe por quê? Processos abertos, isso vai sugar a bateria, vai sugar as suas forças totalmente. Imagina você hoje aqui preocupado com tantas coisas, seja finanças, aí você está aqui, você não está conseguindo nem receber a palavra, você está preocupado, porque sua conta é negativa, que você não sabe como vai pagar os boletos, você está aqui porque você está mal nos seus relacionamentos, isso vai sugando as suas energias, aí você está aqui desmotivado, você está aqui, pastor, eu queria até tirar minha própria vida, você está aqui depressivo, você está aqui mal, porque as feridas que estão abertas, os processos que estão abertos estão sugando as suas energias. O que você precisa é resolver as suas pendências. Você precisa resolver as suas pendências. Você precisa ser esse homem e essa mulher que não para mais no meio do caminho, que não desiste, porque as suas forças serão renovadas quando você começar a terminar o que você começou. Porque se foi Deus que te chamou, se foi Deus que te ordenou, se foi Deus que te direcionou, você precisa terminar. Se Naamã tivesse virado as costas e como uma criança birrenta ido embora, quando o profeta não se apresentou a ele, não teria recebido a cura do Senhor física, ele não teria tido a sua alma restaurada, ele não teria sido um homem que teria conhecido a Deus. Não teria. Então para de desistir. Confia no seu Deus, confia no Senhor, confia no Senhor. Fique em pé no seu lugar. Deus te chama para mergulhar nessa noite. Deus te chama para mergulhar nessa noite. O que tem tirado as suas forças? Feche seus olhos e comece a colocar diante do Senhor aí agora. O que tem tirado as suas forças? O que tem te feito desistir? O que tem te feito desanimado? Quebre o seu orgulho nessa noite e mergulhe nas águas do Senhor. Comece a adorar o seu Deus aí nessa noite. Comece a adorar. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração nessa noite, porque eu quero profetizar na sua vida aquilo que nós somos, que somos filhos e filhas de Deus. Eu não sei o que tem te parado, eu não sei o que tem tirado as suas forças. Se é a depressão que te faz desistir, mergulhe nas águas do Senhor nessa noite e venha ser restaurado pelo Pai. Se é a solidão que tem te feito desistir, que Deus preencha cada espaço vazio do seu coração nessa hora. Se é a falta de ânimo para viver, que Deus quebre todo espírito de morte nessa hora e preencha com vida. Se é a restauração da sua família, se é a restauração da sua casa, a restauração das suas finanças, se é a restauração do seu coração, se é a sua mente que precisa ser renovada, mergulhe no Senhor nessa noite, que as suas feridas sejam curadas, que a sua alma seja quebrantada e que o Senhor se apresente a você e que você reconheça que Ele é o seu Deus nessa noite. Traga, Pai, na Tua presença essa noite os Seus filhos, porque Naamã, ele entendeu e ele proclamou: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser como Israel. A maior renovação é reconhecer que não há nada que se compara a Deus, não é nada que se compara à presença de Deus na sua vida, é somente Ele pode te renovar e te restaurar. Coloque-se diante dEle nesse momento.